Saudações! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso tema será autossabotagem. Pode parecer estranho dizer isso, mas você sabia que a autossabotagem é uma maneira que o nosso organismo desenvolveu para autoproteção? Sim, quando nos sabotamos, na verdade, o nosso subconsciente pode estar tentando maximizar um sentimento positivo imediato, mesmo que ele gere um problema no longo prazo. Ou pode estar tentando evitar que sintamos algum tipo de dor ou medo. Geralmente, esse processo foi criado ao longo da nossa infância e adolescência. O problema é que, como resultado dessa autoproteção, acabamos hesitando em enfrentar novos desafios ou sair da nossa zona de conforto. E dessa forma, vamos nos deixando de lado e deixando compromissos, planos e sonhos. Afinal de contas, a autossabotagem pode gerar uma série de graves problemas para a sua produtividade, para a sua felicidade e para a sua vida pessoal e profissional como um todo. Eu quero explorar um pouco mais esse desafio que você e eu enfrentamos e também entender como ele se desenvolve ao longo da nossa vida. Seja bem-vindo a esse tema, o que é autossabotagem. A autossabotagem acontece quando a sua mente consciente entra em conflito com a sua mente subconsciente. Inúmeras vezes é a segunda, a subconsciente, que acaba por vencer essa briga, e a consequência é você se pegar furando a dieta, gastando dinheiro que não podia, entre outras coisas. A autossabotagem envolve comportamentos e pensamentos que lhe afastam das coisas que você mais deseja na vida. Sabe aquela voz interna, crítica, que insiste em dizer: você não pode, você não consegue? Pois é, os motivos de fazermos isso a nós mesmos não estão totalmente explicados, mas diversos estudiosos da psicologia concordam que algumas razões se repetem, tais como baixa autoestima, medo do fracasso ou até mesmo do sucesso, mania de controle, problemas da infância ou em outros relacionamentos, traumas e etc. Em geral, as pessoas não se dão conta da autossabotagem e mesmo quando percebem, nem sempre são capazes de se livrar desse comportamento. Por isso, a importância da busca do autoconhecimento. Autoconhecimento gera autocura, gera libertação, gera o encontro com a sua essência verdadeira e não com as personas que desenvolvemos ao longo da nossa vida. Os traumas, os medos, os bloqueios, as crenças estão todas fundamentadas na nossa existência, muitas vezes de forma silenciosa, colocadas debaixo do tapete, mas não significa que mesmo estando lá, não estão atuantes no nosso dia a dia. E como reconhecemos a autossabotagem? Nem sempre é fácil, especialmente porque nem sempre estamos em uma linha temporal ou em um gatilho claro, o que torna um tal comportamento obscuro. Podemos de tempos em tempos parar para examinar se o nosso padrão de comportamento está de acordo com os objetivos e metas que traçamos para nós mesmos. Muitas vezes nem isso acontece. Nem metas e nem objetivos são traçados. A vida vai sendo conduzida em tal piloto automático. Um padrão que eu acho muito difícil que você pode implementar no seu dia a dia é o de se fazer algumas perguntas. Ele pode ser difícil de aparecer, mas essas questões serão úteis para que você comece a identificá-los. Primeira pergunta: estou evitando o que precisa ser feito? Note que aqui nós estamos falando de coisas básicas, coisas corriqueiras, não são coisas mirabolantes. Muitas vezes a gente deixa coisas simples, tarefas simples no dia a dia e passa a procrastinar. Estou sempre deixando tudo para a última hora? Às vezes você cumpre o compromisso, mas sempre esbaforida, correndo, atrasada. Estou relegando o autocuidado? Estou priorizando a gratificação imediata ao invés de hábitos positivos?
Estou me concentrando em pensamentos pessimistas? Caso nossos pensamentos e modo de vida não estejam em conformidade com o que buscamos a longo prazo, isso significa que provavelmente estamos nos sabotando ou desenvolvendo algum comportamento autodestrutivo. Aqui eu vou citar para vocês algumas formas mais comuns de autossabotagem. Vale a pena ficar de olho. Separei 7 que valem a pena a gente prestar atenção. A primeira delas é a procrastinação. Acontece quando você fica postergando aquilo que precisa ser feito, deixando para entregar na última hora ou com atraso. Você se senta para começar um projeto, mas a motivação simplesmente desaparece e você se percebe fazendo aquilo que precisava fazer muito tarde ou talvez nem faça. Coloca coisas menos importantes na frente. Deixa de cumprir os prazos e efetivar aquilo que era necessário. Segunda forma de autossabotagem é o perfeccionismo. Você diz a si mesmo que não vai começar até que tenha o conhecimento necessário, as ferramentas ideais, o lugar exato, a equipe adequada. E aí essa hora nunca chega. A perfeição é um padrão impossível de ser alcançado. Sabe por quê, gente? Tudo que é perfeito está estático. Então não tem movimento. Não existe nada, absolutamente nada no universo que não tenha movimento. Então a perfeição não existe. A verdade é que feito é melhor do que perfeito, porque o perfeito não existe. O ótimo é inimigo do bom. Muitas vezes eu pensei em como começar esse conteúdo, como movimentar o canal, como trazer o conhecimento à tona, dentro de um propósito estabelecido na minha vida. E eu pensei muitas vezes na maneira perfeita, no software perfeito, no aplicativo perfeito, na voz perfeita, no conteúdo perfeito, e nunca começava. Até que eu recebi muitos relatos de pessoas próximas, íntimas e não tão íntimas, trazendo depoimentos de coisas que eu nem imaginava, que chegavam até essas pessoas e traziam alívio, traziam luz para a consciência de todas elas, e esse era o meu objetivo com todo esse meu trabalho. Para quem não me conhece, eu sou uma artista plástica, terapeuta holística e apaixonada pelo autoconhecimento. Eu estou nessa jornada há muitos anos e agora chegou o momento do transbordo, do compartilhar. E por muito tempo eu fiquei atrelada ao perfeccionismo que se associava à procrastinação. Eles caminham juntos, mas existem em evidência alguns deles. O negativismo. A sua voz, tem uma voz na sua cabeça que está sempre lhe criticando. Você nunca faz nada direito. Você só se decepciona. As pessoas que confiam em você se decepcionam. Então você simplesmente passa a tratar isso como verdade, o que faz desistir antes mesmo de começar. Vocês acabaram de ouvir uma moto passando aqui, né? Muitas vezes eu deixei de gravar um podcast, um conteúdo para o YouTube ou de fazer uma live, até mesmo o meu curso, por conta disso. O lugar onde eu tenho meu estúdio criativo é muito barulhento, principalmente sábado e domingo. E eu não gostava disso, eu queria gravar no silêncio absoluto, né? Então, assim, isso gerava um conteúdo negativo para mim. Olha quantas coisas, né? Perfeccionista, negativista e procrastinadora. E o meu trabalho ficando para trás, né? Tantas pessoas que poderiam estar associadas a ele também, sem esse benefício. A terceirização da culpa. Eu não vejo muito fragmentado esses sabotadores, eu vejo tudo muito junto, sabe? Em níveis diferentes, mais associados. É sempre mais fácil colocar a culpa nos outros. Por exemplo, poderia falar que eu não fazia o podcast, eu não fazia o vídeo, por conta do barulho, né? Estou terceirizando o fato. Então, a gente coloca a culpa nos outros quando as coisas dão errado. O que é errado? É o que você esperou, projetou e não aconteceu daquela forma, então é determinado como errado? Será que o certo e o errado são as referências da nossa conduta de vida, de realização, né? Essa é uma maneira fácil da gente não olhar para a parcela de responsabilidade que a gente tem quando o resultado não é o esperado, né? Porque você projeta um resultado, mas nem sempre acontece e não significa que esteja errado. Um outro processo de autossabotagem é a fuga, né? E a fuga é muito complexa porque
as coisas se apresentam difíceis, por exemplo, você vai embora, né? Se você tem um chefe exigente, você se demite. Se o seu relacionamento é trabalhoso, você sai de casa, abandona. Os exercícios são cansativos, você larga o treino. Então é mais fácil evitar o conflito ou a crítica do que qualquer situação que envolva você lidar com problemas, né? Enfrentar o doloroso processo do crescimento pessoal. Ele é doloroso no começo, porque depois ele é muito gratificante, porque você começa a ver os resultados, né? Uma outra forma de autossabotagem é o abuso de substâncias. Consumir drogas, álcool, remédios oferece sensações agradáveis a curto prazo, mas compromete seus planos e valores de vida, pois você substitui o convívio com pessoas e o cumprimento de tarefas pelo uso dessas substâncias. Utilizar-se delas também traz uma sensação de compensação. O excesso de comida também é uma forma de agradar a si mesmo temporariamente, de forma a se distrair do que causa estresse e ansiedade. Lembrando que existem muitas substâncias e muitas formas de desenvolvermos essa dependência. Aqui foram citadas algumas das mais fáceis de compreender e mais simples aqui de serem evidenciadas, mas existem muitas maneiras disso acontecer. Problemas de intimidade, quando você é ruim num relacionamento, seja ele romântico ou não, por medo de se mostrar vulnerável e se machucar. Por outro lado, você pode buscar se relacionar com pessoas abusivas ou que lhe façam mal, como uma forma de autopunição. Percebem que é complexo? Muitas vezes o que está sendo manifestado é o efeito, né? Por exemplo, um alcoolismo, né, evidenciado. O alcoolismo é o efeito de uma causa, né? Então, as terapias, a visão sistêmica, os tratamentos integrativos, interativos, a psicanálise, entre tantas outras práticas e ferramentas existentes, elas trarão a você a questão pontual relacionada à causa. O que está causando esse efeito, né? A gente precisa tratar na raiz. Então, a primeira questão a ser tratada é a identificação. Buscar identificar, né? Querer identificar com coragem, com maturidade, porque pode doer um pouco, mas você vai se libertar desse problema. Agora, quando você trata só o efeito, né, sem buscar a causa, aquilo é temporário. Você resolve, mas logo volta a se repetir, porque tem um padrão construído dentro de um trauma, dentro de uma vulnerabilidade lá atrás, que foi fundamentada em crenças e uma série de coisas que a gente já sabe. A questão nem sempre é óbvia, né? As pessoas que se sabotam, na grande maioria das vezes, não têm essa percepção. Por isso, antes de você falar que você não sofre desses problemas, tenha um olhar cuidadoso agora que você conhece as formas mais comuns de autossabotagem. Além disso, é interessante prestar atenção ao julgamento, né? Não existe base fundamentada nem critério para se julgar a ninguém. Nós, muitas vezes, colocamos a ótica, né, a lente dos nossos óculos e rotulamos as pessoas diante do comportamento em que elas se expressam. Com que base, com que fundamento, né? Aquele comportamento ali aflorado é só a ponta do iceberg. A gente não sabe de nada. Julgar uma pessoa é como você olhar uma fotografia e tecer o seu comentário, mas por trás daquela fotografia tem um filme. Você não assistiu o filme, você está julgando só a foto, está julgando o livro pela capa, né? Então fica muito complicado a gente fazer isso. E também não deixa de se exercer a autorresponsabilidade perante isso, né? Então existem dicas, né, para você identificar e superar, né, a autossabotagem. Eu vou comentar aqui com vocês sobre esses comportamentos limitantes, alguns passos que você pode começar a exercitar agora mesmo. Esse é o propósito, né, desse áudio. Você que está ouvindo, assistindo, você pode começar agora, de onde você estiver, né, a exercitar um processo reverso ao que você vem fazendo, tudo bem? O primeiro deles é você refletir sobre os hábitos de autossabotagem.
Para quebrar esse ciclo, a primeira coisa que você precisa saber é se você está se auto-sabotando. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai olhar para os seus hábitos como se não fosse você. Que padrões mentais e comportamentais autodestrutivos você está tendo? Existe uma terapia que se chama constelação familiar, uma terapia sistêmica, uma técnica alemã, que nos traz muito essa abordagem. É uma prática que eu estudo, já vivenciei. Ela nos tira fora da nossa situação, trazendo uma visão ampla, como se você estivesse no cume de uma montanha, observando lá embaixo tudo aquilo que acontece no dia a dia, né? Nos minutos aí da sua vida, e a visão vai ser totalmente diferente. Então, se você não tem condições de fazer isso, silencie sua mente, respire, se conecte a um ambiente tranquilo, procure nesse momento implementar os elementos da natureza, terra, água, fogo e ar, como você desejar. Se você não tem como se conectar a uma cachoeira, ligue uma fonte, abra até uma torneira, escute um barulho de água, respire. Você pode ingerir a água, né? Lavar as mãos, tomar um banho, mas estar em contato, fazer uma boa respiração. Você pode acender um incenso, fazer um chá, tomar um banho de ervas, sentar embaixo de uma árvore, apreciar e observar a convivência e a companhia de um animal. Tudo isso vai te facilitar o processo de viagem interior, que é o que você precisa nesse momento. Os seus autossabotadores, eles não são monstros, eles são criações suas que serviram de escudo e proteção para você até o atual momento. Ninguém vai destruir o sabotador, você vai fazer as pazes com ele e vai potencializá-lo a seu favor. A primeira questão é a identificação de tudo isso. Então, quais são os padrões mentais e comportamentais autodestrutivos que você está tendo? Lembrando que a ótica é para você, né? Esse reconhecimento, ele depende de uma reflexão longa e profunda, né? Você vai tirar um tempo, observar suas escolhas, as suas decisões, as suas atitudes. É a melhor maneira de você enxergar o que está acontecendo, para então você começar a equilibrar esse eixo, para você começar a equalizar essa situação. Converse de maneira honesta e aberta com as pessoas mais próximas, seus familiares, os seus amigos. Eles realmente te conhecem e convivem com você. Eles podem ajudar a aumentar o poder dessa reflexão, te dando mais clareza sobre os seus comportamentos. Você precisa baixar as suas barreiras e permitir que isso aconteça, sem reação. Apenas observe e veja o que faz sentido para você com verdade. Depois que você fizer isso, você vai encontrar uma voz interior positiva. Estranho como você consegue ouvir a voz da crítica toda vez, né? Mas é difícil você escutar uma voz de contentamento, de gratidão, né? De entusiasmo. Por quê? Porque muitas vezes está enraizado dentro de nós que não merecemos a felicidade, que não somos bons o suficiente. Você tem por dever substituir o não consigo por eu sou capaz e mereço. Eu vou trazer para vocês também 4 viradas de chave de palavras que não devem ser usadas em momento algum na sua vida. E não é uma questão mística nem ritualística, é uma questão energética. Mas numa próxima gravação eu trarei a vocês. Uma forma que me auxilia bastante a me manter positiva é ter o meu momento de gratidão, usando afirmações positivas diariamente. Sempre que eu reforço esses valores em mim, eu afasto o que tem de negativo e me sinto muito melhor comigo mesma. Perceba que são coisas fáceis, coisas práticas, coisas simples, porém não menos eficazes. A constância de tudo isso vai te trazer um resultado bem diferente do que você está tendo. Mas lembre-se que você precisa se permitir a isso. Você vai mudar o padrão de comportamento. Considere como seus comportamentos estão lhe afastando do seu potencial verdadeiro. Busque substituí-los por outros que sejam capazes de empurrá-lo em busca de suas metas e sonhos. Então é muito simples. Quando você identifica
né, e se permite entender esse processo, eles vêm à tona para você. Se você está tendo hábitos, né, e padrões que não estão te levando a um resultado satisfatório, é óbvio que se você trocar os hábitos e os padrões, você vai ter um resultado diferente. Então é gradativo. Primeiro você começa fazendo essa visualização, essa observação, trocando uma coisa aqui, outra coisa ali, recebendo o resultado aqui, outro ali. Você vai pegando confiança, você vai equalizando esse sistema até onde você começa a construir metas novas. Entende? Então, muitas vezes, né, mudar o seu padrão de comportamento, né, exige também que você mude a companhia, o ambiente, né? Por vezes há pessoas, lugares que nos fazem reagir de maneira desfavorável, porque a gente está vulnerável. Então a gente tende a fazer da mesma forma. Também pode ser que você aprenda novas maneiras de lidar com as pessoas e as situações, e isso pode levar um certo tempo. Então é importante você entender que o que não está no eixo e pode ir se adaptando, né, ao dia a dia, você vai se adequando. Comece aos poucos. Ao identificar os hábitos que você pode mudar, você escolhe um para começar a transformar. Vai vir um monte de coisa na sua cabeça. Você escolhe um só. Não tente mudar tudo de uma vez. É impossível de se manter isso. Mesmo que eles apareçam, você escolhe um. Talvez o de mais prioridade, o que está gritando mais alto ali. Pequenas, mas significativas mudanças vão permitir que pouco a pouco você transforme toda a sua vida. Conforme você for percebendo essas mudanças, elas vão dando resultado, vai ficando mais fácil de você executá-las. Estabeleça metas, uma direção, né? Ao definir planos e objetivos sólidos, seja realista. Você se sentirá mais seguro para se mover pelas situações e responder aos desafios que aparecerem no caminho, porque você terá consciência de que se sabe o que quer e o que está fazendo. Um cuidado é você não ficar focado nos números, mas na direção que essa visão está te levando. Você não precisa fazer planos mirabolantes, criar grandes metas, até se perder de vista. Você simplesmente separa o que é urgente e importante, primordial. Hoje eu vou definir esses objetivos para as próximas 12 semanas. Não há pressa, lembre-se disso. A ansiedade é amiga e alimento da autossabotagem. Uma coisa muito importante que você precisa saber é se familiarizar com o seu fracasso. É um passo importante, entende? Talvez você até possa estranhar, né, essa dica, mas na verdade é que ser perfeito não é possível. Se temos uma certeza na vida, é que uma vez ou outra alguma coisa vai sair diferente daquilo que a gente planejou. Note que eu não falo errado, né? Não existe errado. Não existe errado. É importante aceitar que fracassar e sentir dor é parte da vida. Enxergue simplesmente como são, uma possibilidade dentro de tantas outras. Talvez também seja o primeiro passo para uma oportunidade nova. O medo de falhar, né? O medo de ser rejeitado e outras dores emocionais são comuns e causam grande desconforto na maioria das pessoas. O problema é que ao evitar essas experiências que podem ser desagradáveis e que nem sempre são, né? Você está perdendo oportunidades únicas na sua vida. Lembre-se, existem portas fechadas, mas janelas abertas, né? Fale, converse sobre a autossabotagem, busque opiniões, fontes seguras, converse sobre esses padrões autodestrutivos com pessoas em que você confia e simplesmente com pessoas que sabem o que estão falando. Inclusive, se você se der conta de que tais comportamentos podem estar minando suas relações, conte aos envolvidos. Essas pessoas saberão que você se importa. Além disso, simplesmente falar em voz alta já é um passo mais no combate à autossabotagem. Você sabia que quem fala é o primeiro que escuta? Pois é, tudo que eu estou falando aqui para você, eu estou ouvindo, estou assimilando, estou refletindo, estou trazendo para mim, para a minha realidade, né? Eu garanto que se você se acostumar a exercitar essas dicas cotidianamente, você vai estar mais perto de diminuir os impactos da autossabotagem na sua vida. Eu vou trazer outros conteúdos aqui para você, vou trazer os 10 sabotadores da mente,
baseados no livro Inteligência Positiva. Nós vamos conversar muito ainda sobre isso, buscando a equalização desse sistema. Ouça novamente, se familiarize com o assunto, relaxe, procure fazer as coisas no seu tempo, sem procrastinar, com consciência. O meu objetivo é trazer luz à sua consciência. Você não alcança a luz, você acende a sua luz, você já é um ser iluminado. Eu vejo cores em você e aguardo até a próxima oportunidade de estarmos juntos. Gratidão.